Bom, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando sobre inteligência artificial. Na verdade, eu já faço isso há 30 anos. Eu sou uma pessoa que está de dentro da área. E eu preciso dizer, se vocês estão surpresos com o desenvolvimento da tecnologia, nós que vivemos todo esse processo estamos mais surpresos ainda, estamos chocados e alguns de nós estão horrorizados. Tá? A gente começou a trabalhar na área numa época em que falar de tecnologia era basicamente discutir os aspectos técnicos, e hoje em dia os aspectos éticos gritam tanto que é impossível a gente deixá-los de lado. Então, quando a gente apresenta um curso introdutório de inteligência artificial, ou processamento de linguagem, ou o que quer que seja que está envolvido na área, na primeira aula a gente já tem que falar de ética, tem que falar de ética ao longo do curso inteiro, e quando termina, fala, aí não esquece da ética. Tá? É o tempo todo isso aqui. Então, a coisa impressiona. Mas, então, o meu ponto de vista é do ponto de vista de quem está dentro da área, produzindo e assistindo, participando dessa evolução. Então, eu queria pegar o gancho aqui da Dora. Ela começou a falar das coisas que diferenciam a inteligência artificial. Por que é uma coisa completamente diferente? Eu, querendo ver como é que eu lido com as coisas da inteligência artificial, eu começo com o gancho de por que ela é semelhante a tudo que, como é que nós podemos interagir baseado naquilo que nós já sabemos lidar com a tecnologia. Então, uma das questões que a gente pergunta é como é que eu posso usar essa tecnologia ao meu favor e como é que eu posso me defender do mau uso dela. Toda tecnologia tem um bom uso e um mau uso. Ela não é nem boa nem má por si. São os usos da tecnologia que acabam afetando a gente de um jeito ou de outro. Então, como é que a gente faz um bom uso da tecnologia da inteligência artificial? Bom, todas as tecnologias que apareceram até hoje, as violentamente revolucionárias, por exemplo, a escrita, são tecnologias que vieram para suprir algum defeito, alguma limitação da cognição humana. Então, toda vez que a gente usa a tecnologia para complementar as nossas habilidades, essa é uma tendência de um bom uso da tecnologia e faz com que a tecnologia permaneça. Então, se a gente vai, no caso da inteligência artificial, já existem experimentos mostrando que as pessoas trabalhando com inteligência artificial, elas podem aumentar a sua produtividade. Então, em vez de eu chegar, sei lá, numa repartição pública, abrir o Diário Oficial, começar a sublinhar aquilo que no Diário Oficial, as partes que podem ser de relevância, isso aqui pode estar pronto de manhã cedo, todo dia, pela inteligência artificial, e aí eu começo a ser mais produtivo, trabalhando em cima daquilo que já foi pré-selecionado como importante. Obviamente, tirou o trabalho da pessoa que pegava a caneta amarela e riscava, essa parte é importante ou não é? Tirou, mas essa pessoa agora vai ter que trabalhar em cima da análise. Nós vamos ter que produzir muito mais, uma boa parte do trabalho já vem pronto e empacotado para a gente fazer. Tá? Então, existem outros experimentos que mostram, por exemplo, que o uso da tecnologia ele é melhor do que só a tecnologia ou só as pessoas. O caso clássico é do xadrez. Fizeram um campeonato de xadrez aberto, livre para todo mundo. Pode vir o Super Master Class de xadrez, pode vir um programa treinado para xadrez, ou pode vir aquele cara que joga xadrez muito bem, mas ele joga acompanhado da máquina. Tá? Ele, além de conhecer bastante o xadrez, ele conhece como é que usa uma máquina a favor dele. E nessas categorias híbridas, quem tem ganhado ultimamente, é o homem com a máquina. Então, a gente tem uma forma, um caminho aí de vamos usar a tecnologia para complementar as nossas limitações. Obviamente, isso passa por um processo de treinamento ou até de formação. A questão da educação, ela é inescapável. Se a gente não investir em educação, não tem como usar uma tecnologia para o bem ou só para o bem. Aí vem o problema da questão da tecnologia para o mal. Como é que por onde a gente começa? Tá? Tem uma série de discussões ocorrendo, mas eu gostaria de primeiro entender o que é que está acontecendo. Tá? Muitas das tecnologias, elas podem ser usadas da forma, o pessoal chama inadequada. Eu
eu queria apresentar aqui de um ponto de vista de inteligências. Nós lidamos com as inteligências das pessoas o tempo inteiro. Tá? As pessoas são inteligentes, a gente não está discutindo isso, mas elas nem sempre são competentes. Existem pessoas que são competentes em algumas áreas e são incompetentes em outras. E com essas inteligências artificiais que estão aparecendo, a gente também precisa aprender a distinguir esse tipo de coisa. Se você pega um chat GPT e utiliza essa tecnologia para geração de texto, eu tenho uns memorandos aqui, está aqui uns bullets, preenche para mim, ele preenche, você só complementa, dá uma olhada, vê se está bom, isso aqui, você foi muito produtivo. Agora, se eu usar o chat GPT como um oráculo, o chat GPT me fala aqui quem é o professor Marcelo. Ele pode falar, professor Marcelo é não sei o quê, ou pode falar uma coisa completamente absurda, porque ele não tem nenhum compromisso com a verdade. Falar, o professor Marcelo é um grande bailarino, ele dá as piruetas triplo mortal de costas, que são coisas para as quais eu não tenho nenhuma competência, mas não é essa a questão. É que o chat GPT ele não tem a competência de ser um oráculo. Ele não foi treinado para isso, ele foi treinado para gerar texto. Tá? Inclusive, um estudo bastante recente, quando surge essas novas tecnologias, tipo o chat GPT, de geração automática de texto, surgem, ao mesmo tempo, gente querendo detectar, fazendo tecnologias para detecção de será que o texto foi gerado por humano e pela máquina. E essa tecnologia, eu vi um estudo recente de 7 detectores diferentes, eles são completamente incompetentes, porque eles não sabem detectar o texto gerado, diferenciar o que é um texto gerado por uma máquina do que um texto gerado por um não nativo da língua. No caso, a língua do caso foi o inglês. Então, se você treinar esses programas para falar foi máquina ou foi gente, você dava um texto gerado por alguém que não era nativo da língua, ele, muitas vezes, dava a resposta errada, considerava um texto gerado por uma pessoa, só porque ela não é nativa, como um texto gerado pela máquina. Tá? Então, ele é incompetente para fazer aquilo que a pessoa diz que ele sabe fazer, que é diferenciar texto gerado por pessoas e máquinas. Ele é ele está fazendo outra coisa, ele está verificando se a riqueza vocabular, está fazendo uma coisa mais fácil. Ele está aprendendo a verificar, na verdade, se o texto foi gerado por um nativo do inglês ou por um não nativo do inglês. No caso, o ChatGPT é um não nativo do inglês. Então, ele foi distorcido e influenciado pelos vieses que estão envolvidos no treinamento, na geração de um detector. Então, ele não é competente. E, em geral, também, a gente não quer ser lidado por inteligências não competentes. Se você vai fazer um exame de sangue, você quer que a pessoa tenha sido treinada, está bem habilitada para chegar lá e punçar sua veia e tirar o sangue. Não é alguém que lá fica cutucando, te deixa com hematoma no braço. Você não aceita. Tá? Você não aceita esse tipo de inteligência lidando com uma coisa que ela não tem competência para fazer. Então, eu acabei de criar uma nova profissão do futuro, que é a de verificador se determinadas inteligências têm ou não a competência para realizar uma determinada função. Da mesma forma como as universidades formam pessoas, e alguém para ser enfermeiro, por exemplo, precisa passar por um curso de técnica de enfermagem ou para uma faculdade de enfermagem ou alguma outra coisa parecida com isso, você não vai aceitar um programa só porque ele disse que sabe diferenciar gente de máquina sem passar por alguma forma de teste, alguma forma de validação para garantir que aquilo que ele diz que faz é realmente o que ele faz e não ele está indo por caminhos tortos por causa dos vieses que ele não percebeu e não tomou conta. Então, a gente não deve aceitar qualquer inteligência como competente só porque ela diz que sim. Nós precisamos nos defender, então, aprender da mesma forma que a gente vem lidando com inteligências já há bastante tempo, a gente vai ter que dar um jeito de lidar com as inteligências que estão aparecendo também com precauções, só porque é inteligente não é competente. Tá? E, então, já falei que nós temos que usar a tecnologia para nos complementar, isso é um bom uso. A gente tem que se defender. Estou uma proposta aqui de defender, nem tudo que é inteligente é competente, e as inteligências que aparecem aí não são nem oráculos, nem competentes para tudo que ela faz. E aí eu pergunto,
Bom, e essas inteligências artificiais? A gente está na mão das grandes empresas, que é um grande medo. Agora a Google, a Microsoft vai me dominar. E uma das coisas que a gente fica com a impressão é que a inteligência artificial é uma coisa só dessas big techs, das 5 grandes, sei lá, Apple, Google, Microsoft, Facebook, Meta e Amazon. Mas, na verdade, tem um monte de dados por aí em que a gente pode usá-los para o bem. Primeiro, precisa conseguir dados bons e de qualidade, é uma coisa muito difícil de conseguir. Então, só porque o mundo está cheio de dados, não quer dizer que os dados são bons, são de qualidade ou dão para fazer qualquer coisa. Então, conquistar os dados que estão por aí e conseguir programas que talvez não usem a última tecnologia, pode usar a penúltima, tá? E consigam lidar com dados de menor quantidade, mas de boa qualidade, este pode ser uma forma de produtores de dados de menor qualidade também utilizarem a inteligência artificial e essas técnicas que estão por aí não ficarem só nas mãos das big techs. Então, hoje em dia, sei lá, processos industriais, qualquer industrial, sei lá, indústria de calçado, indústria madeireira, indústria cimentícia, sei lá, uma série de indústrias que nós temos por aí, essas indústrias produzem dados, o processo industrial dessas indústrias precisa se tomar conta que os dados agora têm grande valor e eles precisam explorar para fazer predições e melhorias de produtividade, etc., na sua utilização. Então, deixar de falar a inteligência artificial é só uma coisa dessas big techs, ela pode ser criada, instanciada em menores tamanhos, principalmente para a indústria da saúde, tá? Tanto para saber quantos e quais e onde estão os doentes, previsão de demandas e detecção de surtos de determinados tipos de problemas, isso tudo pode ser feito usando com sabedoria os dados que estão sendo gerados o tempo todo em determinados processos e que muitos deles não estão em domínio público. Tá? Os dados de saúde são, muitos deles, gerados localmente, é proibido até de divulgar uma série desses dados. Outras coisas estão em domínio público e outras coisas combinam dados gerados em domínios pequenos com dados públicos, dados do IBGE, dados de determinados órgãos do governo, e aí a gente pode utilizar estes dados de forma positivamente. Então, então nós temos uma forma de escapar das big techs é usar pequenos dados, tá, para fazer tarefas específicas de cada uma das indústrias. Então, o que eu queria dizer a gente não está vendido, a gente precisa se defender do uso pelos grandes, fazendo uso nos pequenos. Tá? Fugir se entregar, tá? Falar, não, todo mundo vai usar o chat GPT, não sei o quê. Não sei se vocês sabem, já existe um chat GPT similar em domínio público, pré-treinado, tá? Chamado Llama, que foi disponibilizado publicamente, acho que faz 1 ou 2 semanas só. O pessoal que é da área já brincava com ele há algum tempo atrás. Então, nós temos uma série de ferramentas sendo disponibilizadas. Tá? Como eu falei, o fato que a gente tem a ferramenta disponível não quer dizer que qualquer uso é lícito, que qualquer uso pode ser aprovado só porque dá para fazer. É muito importante, e até as grandes empresas, pelo menos, estão declarando, não sei com que sinceridade que elas estão declarando, que elas querem normas, regras e marcos, exatamente porque, enquanto não houver uma regra externa, tudo que elas fizerem pode ser criticável. Se houver uma regra externa, elas falarem, eu estou dentro da regra, elas conseguem, desenvolver modelos dentro dessas regras e para poder ter uma agenda propositiva de inteligência artificial, em vez de só ficar se defendendo das acusações e dos ataques que tem por aí. Não que as acusações e os ataques vão diminuir, mas pelo menos tem uma defesa boa de eu estou agindo dentro da lei, existe uma lei para isso. Então, acho que a gente teve uma evolução violenta entre
não vamos regular, ou temos que regular, que até as grandes empresas já estão começando a aceitar, estão começando a pedir regulação, que aconteceu, se eu não me engano, na semana passada. A coisa é muito rápida, muito violenta, a gente começa... violenta no sentido de ter muita informação o tempo inteiro, ficar correndo atrás dela, se manter a par, é bastante difícil. Para quem é da área, imagina para quem é de fora. Tá? Então, essa é o meu papel. A inteligência artificial ela pode ser usada para o bem, a gente tem que se defender dela para o mal, a gente pode se basear nos usos e nas relações com coisas inteligentes para ver como é que essas coisas fazem. Inteligência não quer dizer competência e a inteligência artificial não deve ser monopólio só de big techs, ela pode ser usada por todo mundo que tem, ou que produz, ou que tem acesso a dados de relevância para fazer. Muito obrigado.